Hoje a gente vai falar sobre a obra da cruz. Amém? Bora lá então. Primeiro slide aqui eu quero deixar com vocês. A dívida do pecado precisa ser paga, né? Precisava ser paga. Quando o homem pecou, contraiu uma dívida para com Deus. Previamente o Senhor lhe avisara que se ele escolhesse a desobediência, certamente morreria, né? Gênesis capítulo 2:17 foi o versículo que a gente bateu semana passada. Já vimos que a morte não era apenas física, mas morte espiritual e eterna. Tudo isso a gente também viu na aula passada. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Romanos capítulo 6, versículo 23, se você quiser pegar lá para você ver, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? O inferno, morte eterna, seria o preço da rebelião e cada ser humano estava condenado a pagá-lo. Então, explanando um pouquinho aqui sobre essa dívida. Então, quando Adão cometeu o pecado no jardim do Éden, então abriu-se uma lacuna. Na aula passada eu falei muito sobre isso, né? Abriu uma brecha entre Deus e o homem. E essa brecha ela só era preenchida através de sacrifícios. Então é por isso que era necessário, de tempo em tempo, o homem pegar um cordeiro limpo, né, bonito, perfeito, para entregar ele pelo pecado. Então, assim, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre essa morte, como a gente falou aqui na aula passada, tem a morte física, que ela veio, tem a morte espiritual e tem a morte eterna. A morte espiritual é como se você não conseguisse ver, você não conseguisse ouvir, você não conseguisse enxergar, e aí vai. Então, é um afastamento de Deus. Então, quando eu estou morto espiritualmente, eu me afasto de Deus. E quando cai para a morte eterna, exemplo, uma pessoa que morreu sem Cristo hoje, uma pessoa que morreu longe de Deus, a Bíblia diz que para ela o destino dela já está preparado. Ela está num lugar de espera para o dia do julgamento final. Então essa pessoa que morreu sem Cristo, então ela está numa morte espiritual hoje e uma morte física, mas já tem uma morte eterna esperando. Então a morte eterna é a separação total de Deus. Então, ou seja, quando o homem vai embora desse mundo e já tem uma sentença então para ele. Então qual que é a sentença? É lago de fogo, enxofre, e aí vai. Então, essa dívida de Adão, ela deixou para a gente aqui, então, algumas consequências. E essa morte física, espiritual e eterna, elas são consequências desse pecado que Adão cometeu lá atrás. Amém até aqui? Então, assim, quando a gente entende isso, a gente vai ver então que Romanos 6:23, que eu falei para vocês pegarem aí, está falando o quê? O salário do pecado. Então, vamos procurar entender isso aqui. O salário do pecado é a morte, ou seja, então eu estou recebendo por algo que eu fiz. Você trabalha o mês inteiro e você tem o seu salário que cai na sua conta lá, no dia 10, no dia 5, sei lá qual que é o dia que vocês recebem, né? Dia 20. Mas, quando a pessoa cai nesse pecado de desobediência, então presta atenção nisso, porque o que pega muito para Deus aqui, não foi simplesmente o Adão ter comido o fruto proibido, mas é a desobediência que gerou em Adão o pecado de rebelião contra Deus. Esse pecado de rebelião contra Deus aqui, ele abre um parêntese enorme para a nossa vida hoje. Por isso que nós somos sentenciados por aquilo que nós conhecemos. Então, hoje eu sei que se eu peco,
o que eu vou receber do pecado é a morte. Então, ele já pode entrar então com justiça. Então vamos lá. Misericórdia é para quem não conhece. Está dando para entender? Misericórdia é para quem não conhece. Misericórdia é para aqueles que não sabem ainda. Então, não vou levar em conta o que você fez na ignorância. É nessa hora que se aplica isso. Por que para Adão pegou o pecado? Por que para Adão ele entrou nesse pecado de desobediência e rebeldia contra Deus? Porque Adão sabia que não podia. Está entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer aqui? Então isso é importante você entender. Por que Deus ele tem algo, Deus ele pega pesado com o ímpio? Tem gente que acha que ímpio é quem está no mundo. Não. O ímpio é aquele que pratica impiedade. Impiedade é aquele que conhece, sabe que está errado, mas mesmo assim ele pratica. Então quando ele cai nesse pecado, aí a ira de Deus contra ele se acende. Porque ele sabe que com Deus não pode fazer, mas ele resolve, vai lá e faz. Amém até aqui, irmãos? O inferno então é morte eterna. Então seria o preço da rebelião contra Deus. Por que preço da rebelião? Porque Deus ele diz na sua palavra o seguinte: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Automaticamente quem não é seu amigo é seu inimigo, querido. E se é seu inimigo, né? Então Deus já entende que tem uma rebeldia por conhecer aqui o detalhe. O ponto 1 está dizendo assim: todos os homens se tornaram devedores. Depois da queda, Deus olhou dos céus e não encontrou um justo sequer. Abre para nós aí Salmos 14, verso 2 e o verso 3. Salmos 14, verso 2 e o verso 3. Aula 2, segundo tema, a obra da cruz. Vamos entendendo aqui então. Todos os homens se tornaram devedores. Vamos lá, Salmos. Quem achou, por favor, lê para nós aí. Salmos de número 14, verso 2 e o verso 3. Olha só. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem sequer uma pessoa. Salmos 14, verso 2 e o verso 3. É isso que Deus está falando, ó. Dos céus, o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Você vê como Deus ele se importa com isso? Você vê como Deus ele se importa com essas coisas? São detalhes como esse aqui, irmão, ó. Ele procura, se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que o busque de coração. Então, você vê como Deus... O que nos faz justo, Penha, é a cruz. Aí você vai ver o verso 3, olha lá. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então, olha aí, ó. Nunca roubou, nunca matou, né? Mas olha aí. Aqui também já entra aquela tese da criança, né? Quem lembra que antigamente nós ouvíamos assim, não, até 12 anos está tudo bem. Não, se Jesus vier, tem 12 anos, não tem 12 anos, está salvo. Gente, como nós aprendemos tanta coisa errada. Se eu falar para você
que um neném naquele no colo da Carla ali, a Diana, ela tem que estar debaixo da graça, querido. Se não tiver, fica. Não tem salvação. E aí por que não tem salvação? Porque já nasceu do pecado. Uma vez que se nasceu do pecado, você já está corrompido. Então todos pecaram. Olha lá o verso 3. Todos se desviaram. Igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Então, ou seja, tem que trazer para a gente esses pontos de observação para você se atentar. Por isso que é importante seu filho. A Bíblia fala o quê? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que depois o sangue do teu filho não fique nas tuas mãos. Então, o pai que deixa o filho fazer o que quiser, a mãe que deixa o filho fazer o que quiser, está debaixo do teto dela, a mãe é responsável. Só que o filho, ele também não é justo, porque tem 5 anos, 4 anos. 5 anos, 4 anos, ele já mexe no celular hoje em dia. Melhor que os pais. Já sabe de coisas que os pais não sabem. Então, qual que é o meu dever? Vamos lá, vamos pegar os princípios? Qual que é o meu dever? Jesus, quando nasceu, José e Maria fez o que com Jesus? Ensinou. Obrigado, Thiago. Jesus foi apresentado. Entendeu? Sim, mas Jesus, assim que nasceu, ele foi o quê? Foi apresentado. Ali se inicia um processo de salvação na vida da criança. Aí já não. Sim. Assim que ele tiver consciência, entendeu? Assim que ele tiver consciência, ele vai ter que confessar o nome de Jesus. A salvação vem pelo quê? Não. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A salvação vem pelo quê? Aquele que... Exato. A salvação ela vem por isso. A porta da salvação é o que? É a cruz. Então, se eu confesso Jesus como Salvador, eu preciso confessar Jesus. E eu preciso me arrepender dos meus pecados. Ponto. Aí isso já entra numa área de consciência. Antes disso, por exemplo, como que a Diana vai confessar Jesus agora? É a hora que está na mão do pai. O pai fez o quê? Consagra minha filha, pastor. Daquele momento em diante, há um processo de Deus com a criança. E aí o pai vai ensinando o filho. Espontânea vontade ou espontânea pressão? Espontânea... Ah. Você orou por ela, mas ela confessou Jesus por vontade ou você pressionou ela? Ela era bebê? Ah, mas você apresentou ela, é isso? Não, só que, então, é aquilo. Primeiro, você não tem a unção de sacerdotisa para apresentar uma criança. Já errou, então. Sim, você pediu para Deus cuidar, isso não é apresentação. A apresentação é quando você traz ela para o altar e consagra a criança. Entendeu? Então, ali não muda nada. Você agiu como uma intercessora, Penha. Você intercedeu pela vida dela, mas... Consagrar a criança.
Não, ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote. Sim, você tem que trazer o sacerdote. Jesus foi levado ao sacerdote para consagrar. Os pais não têm unção para isso, né? É uma unção sacerdotal. Interceder, qualquer pessoa pode. Até o periquito, se souber orar, ele intercede. Então tá tudo certo. Entendeu? Papagaio. Se o pai for pastor aí, né? Igual o Tiago. O Tiago pode levantar o Samuel, o Rafael e falar: eu consagro esse menino, Senhor. Tá me deixando doido aqui. Deixa eu consagrar esse menino. Né? Normal. Essa parte, ela chega a ser um pouco polêmica, porque todo mundo acredita que uma criança assim, ela não pode ser condenada ao inferno. E ela pode, irmãos. Ela pode exatamente por já estar manchada pelo pecado. Ela já nasceu assim. E aqui daqui a pouco você vai entender mais sobre isso aqui, tá? Romanos capítulo 3, versículo 10. Confirma o que o salmista escreveu, né? Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um, né? Romanos capítulo 3, versículo 10. Então aqui a gente percebe o quê? Em nenhuma geração depois de Adão, houve algum ser humano que não estivesse debaixo da mesma maldição do pecado. Todos os homens pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Desta maneira, todos se tornaram devedores e estavam condenados à perdição eterna. Então, aqui você entende, né? Todos foram condenados, todos foram destituídos, né, da glória de Deus. Ou seja, e todos foram condenados a essa maldição eterna, a perdição eterna, né? Ou seja, Deus, ele traz então aqui para a gente um grau de arrependimento. É necessário ter esse arrependimento. Olha lá, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ou seja, estão separados, tirados. Então, a herança, que é a salvação, ela só vem após essa confissão. Então, quando eu confesso com os lábios e quando eu me arrependo de fato, é onde eu começo uma nova vida em Cristo. Amém até aqui, queridos? Dúvida? Não? Se tiver, pergunta, tá? Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Fala assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Pastor, mas eu nunca fui para a balada, mas já nasceu do pecado. Pastor, eu nunca usei nenhum tipo de droga, mas você já foi. Nunca falei palavrão, mas você já nasceu no pecado. Então assim, Adão deixou para nós uma maldição de morte eterna. Aí vem Jesus. Só que para se chegar até Jesus, eu preciso pegar o caminho, achar a porta da salvação. Caso contrário, eu estou entregue a esse mundo aí. Está dando para entender isso aqui, queridos? Então deu para entender que todos nós fomos devedores, tá? Então, quando que mudou a minha sentença? Do dia que você levantou a mão, falou: eu quero confessar Jesus como meu Salvador. A partir de hoje eu quero ter uma vida nova em Deus. Vou mudar a minha vida, mudar o meu estilo de vida, mudar tudo na minha vida, que agora eu quero recomeçar. Então dali para frente, você recomeçou. O segundo passo para a salvação está no batismo. Então, quem crer e for batizado, não é isso que Jesus falou? Será? Então eu não posso só crer. Aí tem o batismo também, né? O que batismo é esse? O batismo nas águas e o batismo pelo Espírito. São dois batismos que nós precisamos ter: o batismo nas águas e o batismo pelo Espírito. O batismo nas águas, que a gente encontra Jesus falando sobre isso em João capítulo 3, lá no Evangelho, você vai ver que Jesus está explicando para Nicodemos sobre o nascer da água e do Espírito.
Então aqui Jesus ele coloca 2 pontos, da água e do Espírito. Então esse batismo com o Espírito, o que é ser batizado com o Espírito Santo, pastor? Ser batizado com o Espírito Santo é você receber a mente de Cristo. Amém? Então, depois do meu batismo com o Espírito Santo, depois que eu recebi esse batismo, eu preciso ter mudança de vida, eu devo. Então você recebeu agora a mente de Cristo. Então essa mente de Cristo, ela está em você. Ela habita em você. Então está o Senhor agora habitando em você. Deus não habita em casa suja, Deus não habita em casa abandonada, né, em casa desleixada. Então, qual que é o meu dever hoje? É trabalhar para continuar batizado. Entendeu? Como assim, pastor? Eu preciso trabalhar para que eu não espante, para que eu não expulse o Espírito, para que eu não entristeça o Espírito de Deus. Paulo fala sobre isso, se eu não estiver enganado, acho que é Tessalonicenses 5, que ele vai falar assim, não entristeça o Espírito Santo. Então por quê? Porque ele habita em nós. Então, depende da tradução, né? Não impeça o agir do Espírito Santo. Se achar esse versículo aí, você põe para nós aqui. Então assim, o batismo com o Espírito Santo é de dever do cristão buscá-lo, né? Você vai ver que Paulo ele vai falar assim, busque com esforço os melhores dons. Mas os dons eles só vêm depois do batismo. Não tem como eu receber um dom do Espírito, até mesmo o fruto, ela vem depois do batismo. Então tudo que tem a ver com o céu, você só vai conseguir receber quando você se encontrar com o Espírito. Então, nascer da água, como Jesus foi, e ele deu o exemplo para a gente que todo homem deve descer as águas para sepultar o velho homem. Então ali é algo figurativo. Então qualquer pessoa consegue. Mas você vai ver que Jesus ele desce as águas e ao levantar, o que repousa sobre Jesus? Deu para entender? Então, ou seja, Jesus batizou na água e vamos falar na nossa linguagem, recebeu o batismo com o Espírito, ele recebeu o Espírito. Então o batismo com o Espírito Santo não quer dizer que você vai falar em novas línguas. Entende isso aqui? Está dando para entender? Não significa que você já vai sair falando o inglês, o francês, o alemão, né? Ou como o pessoal fala, a língua dos anjos. O falar em línguas é uma evidência. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso é importante. O falar em línguas não é que você recebeu o batismo, você já fala em línguas. De repente você pode receber o dom, o batismo e não falar nada ainda. Mas o falar em línguas é uma evidência. Então, quando chega ao ponto de você plá, significa que não, eu fui batizado. É por isso que nós esperamos sempre a pronunciação de novas línguas na boca da pessoa. Então, quando ela fala, a gente fala, opa, isso é uma evidência. Ele recebeu. Mas não significa que antes disso, ele já não tenha recebido uma visita do Espírito Santo. Isso pode acontecer. Mas o batismo vem depois. Então, assim, o crente que está na igreja e ele não se preocupa com o batismo com o Espírito Santo, o meu conselho para ele é: você está vacilando. Você está vacilando. Oi? Qual que é o texto? 5,19 de Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 5, é esse versículo mesmo. Não abafe. Tem outra tradução que fala não entristeça. Tem uma outra tradução que eu vi que fala não expulses. Não apague, né? Não extingue o Espírito Santo. Então para você ver, ele está em nós. Amém, irmão? Está dando para entender?
Batismo com fogo. Não, tem o batismo nas águas e o batismo com o Espírito, que é o que João fala. Eu vos batizo com água, mas aí vem aquele que vos batizará com fogo. O Espírito Santo é com fogo, né? Você vê, Atos 2, quando desce lá o Espírito sobre os discípulos, eles falam, eu via línguas repartidas como que de fogo, ou seja, então já representa o Espírito Santo representa o fogo. Então, receber o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo, é o batismo pelo Espírito, né? Então, o João Batista ele falava, eu vou batizar vocês com água. Vocês estão entendendo a importância dos batismos? Essa é a importância. Então, às vezes, por exemplo, irmão, às vezes a gente pega uma igreja onde as pessoas não se preocupam mais com isso. Não se preocupa mais com esse batismo. Então, eu já fui batizado nas águas, está tudo certo. Não. É o meu dever procurar o batismo com o Espírito Santo. Então, o que eu vou ter que fazer? Jejum de 50 dias? Vai com força. Muda muito. É que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. Então vamos lá. O batismo na água é uma representação humana. Gente, é humano. É uma simbologia onde você sepulta. Então ali é uma, como é que a gente fala? Obrigado, é essa palavra que eu estava procurando. É uma confissão para todo mundo ver. Olha, realmente esse cara aí se converteu. Está seguindo a Jesus mesmo. É um símbolo de que você abandonou o velho homem. Então você sepultou ele lá na água lá. Mas a aproximação de Deus, ela vem com o Espírito. Exato. Tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que eu já vi que desceu as águas e quando saiu da água já o levantou, batizado com o Espírito. Então pode acontecer, né? Eu já vi isso já de perto. Como também eu já vi pessoa receber o batismo com o Espírito antes do batismo das águas. Então esse primeiro amor, ele é importantíssimo para a pessoa que acabou de se converter. É importantíssimo para ela tem uma influência para buscar isso. Porque hoje a gente se preocupa muito com o batismo nas águas e se esquece desse batismo com o Espírito. Gente, o que vai trazer dom, o que vai trazer fruto é o batismo com o Espírito. Então você vai encontrar, por exemplo, se encontrar aqui agora 10 pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, como que o Espírito vai poder trabalhar? Aí você vai entender que a Bíblia ela abre esse leque para nós de entendimento, quando você entende, a Bíblia fala assim, a cada um foi dado para a edificação da igreja. Ou seja, então tudo que o Espírito traz é para edificar a igreja. E se não tiver ninguém, como que ele pode fazer? Então, você já parou para pensar, se começar a chegar uma geração agora que ninguém se preocupa mais com o batismo com o Espírito? Como que vai ser essa igreja? Vai ter visão, vai ter revelação, haverá profecias, haverá sinais? Deu para entender? Então, essa é a preocupação da geração que está chegando, dela se importar com isso. Então, está orando pouco, tem que orar mais. Não recebeu ainda, tem que orar mais. Pergunte.
Não. O Velho Testamento é a antiga aliança. Então, a confissão pública do judaísmo, na época dos judeus, era a circuncisão. Sim. Não, o batismo nas águas no Antigo Testamento você não vai achar. Só a partir do Novo. Só a partir da Nova Aliança. A partir de João Batista. Exato. Entendi, Tiago. Exato. Então, antigamente, na antiga aliança, Deus mandava a porção sob medida. Então era aquele negócio. Usou, acabou, acabou. Entendeu? Já fez o que eu queria? Já acabou. Então me dá para cá de volta porque é meu. Hã? Sim. 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 Então aí esse é o ponto. No Antigo Testamento, a evidência do Espírito Santo era sob medida. Então, derramou sobre Sansão para matar todo mundo. Matou todo mundo, me devolve o Espírito, fica Sansão aí. Derramou sobre Davi para liderar. Acabou, volta para cá e Davi volta a ser Davi. Vou usar o Samuel. Então, derramou sobre o Samuel, usou? Me dá para cá de volta. No Novo Testamento, até o dia de Atos, ainda era igual. Até Atos 2, ainda era do mesmo jeito. De Atos 2 para frente, que começou então o tempo que a gente chama de graça. Né? Começou essa graça, onde Jesus vai e o Espírito fica. Né? Para os judeus, se eu não estiver enganado, Giba, acho que até hoje é uma confissão pública. Até hoje é uma confissão pública. Então, se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Até hoje é uma confissão pública. Para os gentios, é o batismo. Sim. Não seria bem um selo, seria uma marca. Uma marca. Por que que a igreja brasileira, não sei como que é a americana, mas a brasileira, você só toma a Santa Ceia após você se descer as águas? Já porque para os gentios é uma marca, o batismo é uma marca, é uma confissão pública. Verdadeiramente agora ele tomou uma posição de cristão. Então dali para frente ele entende que ele faz parte do corpo, que ele é membro de um corpo, que ele tem compromisso com o corpo, e aí vai. Sim, mas eles dão ceia para todo mundo porque eles se baseiam numa tese teológica. Eles se baseiam numa tese teológica de que não há nenhum versículo que diga que eu preciso batizar para tomar Santa Ceia. Entendeu? E realmente não existe nenhum versículo escrito lá. Só pode tomar a Santa Ceia depois que descer as águas. Não tem. Entendeu? Não tem mesmo. Isso é um costume da igreja brasileira. Não tem nada a ver com depois que fizer a primeira comunhão, não é isso? É um cuidado, mas o maior cuidado a pessoa tem que ter com ela mesma. Porque o texto que é lido já fala: aquele que come indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, e por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já dormiram. Então, ou seja, a pessoa está ouvindo isso, então se ela pegar no pão de qualquer jeito, é a consciência dela, né? Chegar um bêbado aqui na igreja, gente, chapado, vendo o elefante colorido para os lados.
né, o Jaspion na porta e o Superman no altar, se ele quiser pegar o pão e comer, ele pode? Pode. O que você vai fazer? Você não pode proibir a pessoa de tomar. Eu não posso proibir ela. Não pode, você não pode proibir a pessoa, gente. A pessoa faz, se ela quiser fazer, ela faz. A consciência dela. Está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então é o homem que faz. Então, a pessoa está lá, gente. Vamos supor, a pessoa está aí sentada. O pastor está aqui, ó, é assim, 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 está escrito lá, vamos ler. Ó, acabamos de fazer a leitura da palavra. Aí a pessoa está lá em adultério, fornicação, blá, 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 cheio de coisa. Eu vou proibir ela de pegar no pão? Não, quem vai pegar ela? Ela está se sentenciando. Entendeu? Então eu não posso proibir ela. Se a gente proibir ela hoje, querida, é perigoso ela sair daqui e mover uma ação contra a igreja. Eu posso ensinar. É você e Deus, né? Porque é santo. Depois de que orou, consagrou, o negócio fica santo. Exato. Aí vai da pessoa, não é verdade? Vamos lá então, ponto 2. Senão a aula de hoje não acaba não, gente. Ó. Vamos lá, ponto 2, aqui do slide 2, vai falar sobre a encarnação seria a única saída. A encarnação de Cristo seria a única saída. Como o ser humano estava perdido e todos haviam se tornado igualmente condenados, Deus proveu um maravilhoso plano de salvação, cujo centro era a encarnação de seu Filho unigênito. Ele, Jesus, seria o segundo Adão. Nasceria sem pecado e teria que viver sem pecado para finalmente oferecer-se como sacrifício para pagar a dívida, não sua, mas de todos os pecadores. Quem lê para nós aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Cadê os bons de Bíblia aí? Vivificante. Então, olha lá. Então, por que seria a única saída? Na aula passada, vocês lembram que eu falei aqui sobre o cordeiro que Jesus matou para cobrir a nudez de Adão e Eva? Pois bem, ali Deus já dava um sinal de como ele faria para salvar a humanidade. Então, gente, é aquele negócio assim. Deus olhou o homem, fez o homem, a imagem e semelhança, o pecado veio e destruiu, né? Aí eu volto a falar o que eu falei na aula passada. Não foi o diabo, foi o homem. A gente tem que assumir responsabilidades. Sabia, filho. Sabia. Não adianta não, Thiago. Não adianta você querer salvar o Adão, velho. Não adianta, ele sabia. Gente, vamos lá. Escuta só, Thiago. Cara, sua intenção foi boa de salvar o Adão, mas não adianta, cara. Sabe por quê não dá? Porque assim, quem foi que deu nome? Quem foi que cuidou? Tem como correr, cara. Tem jeito, então ele sabia. Eu vou falar uma coisa para você, Thiago. Para nós, assim, eu não sei você, eu sou muito desatento com essas coisas, mas a minha esposa ali, cara, ela pega 3 tipos de pera, ela fala para você qual pera é qual. Ela pega 3 tipos de laranja, ela sabe falar qual, essa é tal, essa é a Bahia, essa é a da Amazônia, ela sabe todas. Entendeu? Ela sabe, cara. Se ela pegar 3 tipos de pêssego, ela difere para você os 3 tipos de pêssego.
Cara, eu olho uva para mim, só muda a cor. Uma é verde, a outra é roxa. Ela já fala, não, essa aqui é não sei o que, essa é não sei o que lá, essa aqui não tem caroço. Ela não precisa nem ler a placa, cara, ela já sabe. Então imagina o Adão que deu nome para tudo, cara. Não tinha mais nada na cabeça, não sei o nome dos bichos das plantas. Aí mostra duas coisas. Primeiro, a árvore não era qualquer árvore. Segundo, o diabo não sabia qual era a árvore. Ele está caçando, né? O diabo está procurando que árvore é que você não pode comer. Então jogou o verde e colheu o maduro, né? Colheu o maduro. O diabo não. Mas não é a serpente que mostra para ela. Não, mas aí que está o problema. Não, aí que está o problema. A serpente não sabia qual era a árvore, a serpente não sabia qual era o fruto. Quem mostrou para a serpente foi Eva. Daquela hora, aí quando a serpente descobre qual é a árvore, aí ela fala, mas não é nada a ver isso aí. Olha o nada a ver, né? Não tem nada a ver isso aí. Na verdade é que se você comer, você vai ser igual a Deus. Entendeu? Então, cuidado com os nada a ver da vida, né? Ah, só uma musiquinha, nada a ver. Tem. Olha lá, até caiu a Bíblia do irmão lá. Você viu? Por aqui nós pega quem está devendo, irmão. Olha lá. Brincadeira, querido. Só aquela ali, ó. Ela que mostrou, filho. Ela já sabia qual que era a fruta, mas passava de longe, né? Que aquele negócio, quando o pai fala, parece que o proibido é mais gostoso. Trabalhando. E o zorro pulando a janela da casa dele. Presta atenção aqui então. Adão, então, por meio de um homem, o pecado chegou. Então, qual que é a lei? Por meio de um homem, o pecado teria que sair. Mas aí você vai ver que Deus não achou um justo. Na verdade, não é que Deus não achou, teve grandes homens de Deus. Eu tenho certeza que todos eles lutavam contra o pecado, mas como que eu posso lutar com uma coisa que já está em mim? Entendeu? Por quê? Porque ele já nasceu do pecado. Então isso não é só para nós, gente, isso é desde sempre. Nasceu do pecado já. Então uma vez que o pecado já está em você, como que você vai vencer isso aí? É por isso que Jesus agora ele precisa morrer, derramar o sangue dele para que nós fôssemos comprados. O sangue de um justo teria que ser derramado para que todos os homens fossem comprados por Deus. Eu fiquei pensando, eu estava estudando isso hoje, fiquei pensando, poxa cara, Deus foi lá, criou, o diabo roubou, aí para Deus ter de volta, Deus tem que comprar dele. Coisado, né? Porque Deus, eu vou lá, vamos supor, eu faço um bolo, aí vem o camarada, rouba o bolo de mim, para mim pegar o bolo, eu tenho que comprar o bolo do cara, eu tenho que pagar para ter meu bolo de volta, mas já é meu, não é verdade? Com Deus foi desse jeito. Então a criação de quem que é? De Deus.
Foi Deus que criou, Deus que formou, Deus que soprou o Espírito. Aí veio o diabo e roubou. Levou o pecado embora. Mais ou menos isso aí. Acho que o bolo ficou melhor porque eu fiz. O banco é o diabo, meu Deus do céu. Está pago. Então aí quando Jesus vai, então, por que Paulo coloca Jesus como o último Adão? Porque o primeiro Adão abriu a porta para o pecado e o último Adão, Jesus, fechou a porta para o pecado. Então dali para frente a salvação voltou na verdade assim, não é que a salvação que voltou ali foi o acesso a Deus. Então assim, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então tem um versículo, não lembro de estar agora, mas tem um versículo que fala sobre isso aí. Sem sangue não há remissão de pecados. Provavelmente está em Hebreus, mas está por ali. Deve ser carta paulina, pode ser carta paulina também. Então, sim, queridos, para a gente entender isso aqui. Então, só haveria um jeito de salvar a humanidade. Então, Jesus ele tinha que chegar sem pecado, não é verdade? Eu vou abrir aqui com você o slide 3, para você entender isso aqui. O verbo se fez carne. O ponto 1 é, o verbo próprio Deus se fez carne e viveu na terra. Olha só isso aqui. A encarnação de Cristo é uma das verdades mais maravilhosas e fundamentais da Bíblia. O verbo próprio Deus se fez carne e viveu na terra. Ele foi nascido de mulher. Eu vou por partes para você pegar o versículo bíblico para você entender. Ó. Ele viveu na terra. Abre aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Eu vou falando e você vai abrindo aí, tá bom? E você vai lendo para nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Quem pode ler? Alô? João, capítulo 1, versículo 14. Está todo mundo escrevendo, né? É verdade, eu esqueço desse detalhe. E habitou entre nós. Então, aleluia. Glória a Deus. É isso aí. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele viveu entre nós, né? É o Emanuel que Isaías profetizava. Ele foi nascido de mulher. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vai lá, Eudes, você que está sem caneta, já abre para nós aí. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Você que não está anotando nada mesmo, Marco, abre para nós aí para ajudar, vai. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Olha só, hein, que coisa linda, gente. O Murilão abrindo o gogó para soltar o versículo para nós. Então, chegou o tempo que ele nasceu filho de uma mãe. Foi filho de uma mãe. Ou seja, 100% homem. 100% homem. Então, ele vem para a terra, habita entre nós, nascido de mulher, como nós falamos, era 100% humano e veio para enfrentar todas as agruras e tentações dos homens. Entretanto, não nasceu debaixo da maldição do pecado, porque foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, era também 100% divino, filho do Altíssimo, e isso está em Lucas capítulo 1, versículo 32 e o versículo 35. Então aqui a gente vai ver um Jesus que nasceu de mulher, então era homem. Aí as pessoas falam assim, mas ele era 100% Deus. Mas a carne de Jesus fazia ele ser propenso às mesmas tentações, às mesmas coisas. Então, você acha que foi fácil para Jesus resistir o diabo em Mateus capítulo 4? Quando o homem está 40 dias sem comer, gente. Imagina, 40 dias sem comer nada. O diabo olha e fala assim, não, filho de Deus, transforma a pedra em pão, você está morrendo de fome.
Era simples, era só ele abrir a boca e falar assim, agora. Tudo que a gente sente, ele sentia. Então não é, para nós, não é desculpa, né? Não é desculpa para a gente. Exatamente. A sua vida, a sua determinação e e o seu processo de santificação é o que vai fazer você se aproximar de Deus outra vez. Mateus capítulo 26, versículo 2. Eu acho que hoje não chego nem na metade dessa aula. 8h30 já. Mateus capítulo 26, versículo 2. Olha lá, hein? Jesus já anunciando o que deveria acontecer. Como bem sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então esse foi o ato de libertação para nós. Como o Filho de Deus era santo e glorioso, livre da herança maldita deixada pelo primeiro Adão, sua missão seria, portanto, preservar essa vida de santidade, vencer o pecado e, finalmente, oferecer seu sangue pela expiação do pecado de todos os homens. Então, esse é o ato que é a hora que Jesus fala, está consumado. Ali acabou, né? Ali Jesus falou, está pago, não devemos mais nada, né? Não devemos mais nada. Acabou. Dali para frente, tudo muda. O segundo ponto que nós marcamos aqui no nosso slide é exatamente isso aqui. Um homem santo. Cadê você? Volta aqui. Um homem santo e vencedor, né? Jesus foi isso aí. Satanás fez de tudo o que pode para levar Jesus de Nazaré ao pecado. Na tentativa de despertar sua vaidade ou a dúvida em seu coração, até o extremo sofrimento da cruz, o diabo usou todas as estratégias para fazê-lo cair. Ele foi tentado em tudo, mas não falhou. Não falhou, né? Durante a sua vida terrena, Jesus experimentou as coisas mais difíceis que um ser humano pode experimentar, mas manteve-se em perfeita comunhão e obediência ao Pai. Ele venceu o pecado na carne. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos lá para esse texto? Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Abre aí tua Bíblia. Hebreus, capítulo 4. Olha lá. Porém, sem pecado algum. Então, esse foi o ponto que transformou Jesus no Cordeiro perfeito, gente, tá? O Cordeiro, ele não podia ter mancha, não podia ter doença, não podia ter nada dessas coisas, ele tinha que ser perfeito. E aí vem o ponto para a gente entender isso aqui agora. O Cordeiro perfeito, que é Jesus, ele teve uma escolha voluntária, tá? Então, e uma substituição voluntária. Então, o que Jesus fez? Ele se disponibilizou, tá? Jesus podia falar, não vou? Podia? Podia. Fala assim, eu já sou filho de Deus mesmo, vai todo mundo para o inferno. Não podia? Mas não, ele se entregou. Ele se disponibilizou, né? Ele entregou a vida dele. Exato. Se entregou para a vontade do Pai, né? Então, ele mesmo disse, ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou.
Isso é uma frase de Jesus. Ou seja, ninguém vai pegar Jesus para matar. Jesus falou, não, eu vou me entregar para o sacrifício. Então, por exemplo, quando os homens iam sacrificar os animais para expiação dos pecados, o bichinho não podia falar se queria ir, né? Imagina a pombinha tentando falar, não, não quero, né? O carneirinho, né? Fala, não, não vou morrer por causa de você não, você não merece. Entendeu? Então, Jesus na hora ele fala assim, não, eu vou me entregar. Não são vocês que querem, é eu que vou. Eu vou por amor a todos, eu vou morrer por todos, para que vocês possam voltar a ter uma vida em Deus, ter uma vida com Deus, né? Esse texto que Jesus está falando que se entrega está em João capítulo 10, né? Sim. Já sabe, coitado, que vai morrer. Não entendi, Pedro. Sim. É porque assim. Exato. Você vê que a desobediência de Adão levou ele para a morte. E a obediência de Jesus nos levou para a vida. Entendeu? Então, a desobediência te leva para a morte, mas a obediência te leva para a vida, né? Então, Jesus, ele pegou o caminho da obediência, né? Então, e assim, Jesus ensinou uma coisa para nós aqui, irmãos, nesse ponto, que para mim, assim, é muito especial, de saber assim, a vontade de Deus, eu estou disposto a cumprir a vontade de Deus, ainda que me doa, ainda que tenha que sacrificar, tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, Jesus, ele podia falar assim, não, eu não vou morrer por ninguém. E assim, a oração de Jesus no Getsêmani é uma oração de angústia. Não foi uma oração assim, ô pai, estou felizão, vou morrer por todo mundo. Não, não foi isso. Porque ali Jesus já começou a sentir o peso do pecado. Já começou a sentir o peso do pecado nas costas. Então, querendo ou não, querido, o pecado, o peso do pecado, ele traz uma opressão para a nossa vida. Então, tem muita gente que você vai encontrar ela que está vivendo uma opressão, mas essa opressão, às vezes, nem demônio é. De repente, você vai colocar a mão, você vai orar por ela, não vai manifestar nem nada. Mas o peso do pecado que ela está vivendo, que ela está fazendo, está trazendo essa opressão para a vida dela. Então, assim, Jesus, ele sente esse peso, né? Ele sente esse peso. E a substituição também de Jesus, por que ele é um substituto voluntário? Porque ele se colocou no meu e no teu lugar. Então, automaticamente, a gente entende o quê? Jesus falou assim, não, tira o Eudes daí, porque eu vou no lugar dele. Pode deixar, eu vou no lugar dele. Não foi assim ninguém que pediu, você vai morrer pelo Douglas? Não. Ele falou, não, eu vou morrer pelo Douglas, pode deixar. Não foi assim, ninguém perguntou para ele, você quer morrer pelo Douglas? Ele falou, não, Douglas não vai não, pode deixar que eu vou no lugar dele. A gente vê isso para coisa boa, né? Para coisa boa a gente encontra isso, né? Você vai ganhar alguma coisa, você vai receber alguma coisa boa de alguém, você fala, não, eu vou lá pegar para você, né? Eu pego no teu lugar, não tem problema não, né? Então assim, Jesus não, ele fala assim, não, eu vou me entregar à morte, para que ele possa continuar vivo. Então assim, Jesus ele vem para restaurar esse plano de Deus. Amém até aqui, queridos? Dúvidas? Nenhuma? Sim, agora sim, né, Tiago? Você vê que como Deus ele não muda, né, cara? Porque assim, igual eu falei, desde Gênesis já se dá a entender que o plano sempre foi Jesus morrer para restaurar
a comunhão do homem e Deus. E a oração de Jesus é: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O que você entende com essa oração? Você entende? Senhor, Pai, tem algum outro jeito? Sim, sim, sim. Jesus entrou na mais profunda depressão que um homem pode chegar, né? Ao ponto dos poros, os poros de Jesus suava sangue, né? Você vê, olha a angústia que ele estava sentindo. Mas assim, quando ele fala, Pai, passa, se possível, passa de mim esse cálice, ele está falando, essa é a pergunta. Pai, tem um plano B? Né? Tem algum outro jeito? Tá difícil o negócio aqui. Tem alguma outra maneira? Aí, mas ele já termina a frase dizendo, mas contudo que seja feita a tua vontade. Então, você vê que até nessas horas Deus não muda o plano, né? Ele vai até o final com o plano dele. Então, então, né? Talvez Jesus olhou, lembrou de Isaac, ó, o pai Isaac, tu preparou alguém lá, não tem como preparar alguém no meu lugar, não, né? Mas não, Deus levou o plano dele até o final. Deus não muda o plano, né, irmãos? Então, esse é o plano. Então, custe o que custar. Esse é o plano. E Jesus foi para a cruz e venceu, né? Amém? Vamos para o próximo slide aqui, para a gente correr aqui um pouquinho, para me tentar passar tudo para vocês. Nós estamos no penúltimo slide já. Esse slide aqui a gente vai falar sobre a vitória de Jesus na cruz. Chegou no ponto bom agora, né? Pode falar. A vitória na cruz. Então vamos lá. A última investida para levar Jesus a pecar. Muitos olham para a cruz como símbolo de derrota e fraqueza, mas esta não é a visão correta. Paulo ensinava que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Está em 1 Coríntios 1,18. O que parecia uma grande vitória para o inferno, na verdade foi sua derrota. Ali a morte do Cordeiro de Deus, o preço pela salvação foi pago e os argumentos do diabo foram cancelados. Ao levar a cruz, Satanás na verdade queria fazê-lo pecar. Como todas as tentativas anteriores falharam, ele achou que impondo ao Filho do Homem o sofrimento extremo, finalmente o levaria à queda. Assim, os açoites, os escárnios, os cravos, a coroa de espinho, o sentimento de solidão e todas as coisas terríveis que Jesus sofreu antes de morrer, eram a última cartada de Satanás para corrompê-lo e tentá-lo à desobediência. Então assim, Satanás na verdade, quando aparece esse sistema da cruz para Jesus, na verdade a vontade de Satanás é que Jesus desistisse, né? E por que desistir? Porque o desistir é da parte humana. A gente percebe que não é uma coisa normal para a gente percebe que está difícil demais, o que a gente faz? A gente abre mão, né? A gente desiste. Aí não, Jesus não, ele levou até o final essa vontade de Deus, né? Então, essa última investida de Satanás foi exatamente essa. Então, preparou ali escárnio, preparou açoite, os cravos, a coroa. Você vê que todos os homens que morriam na cruz, eles não tinham a mão cravada, só era amarrado os punhos deles, né? Só era amarrado. Jesus não, Jesus ele recebeu o cravo na mão. Você vai ver lá depois, você estuda lá, você vai ver que eles amarravam os punhos da pessoa, o braço aberto na cruz, mas eles não passavam o cravo. E Jesus foi na mão e nos pés também. Você vê que eu estava vendo isso aí, você vê que é tão verdade que os outros que foram crucificados com Jesus, para morrer mesmo de fato, eles tiveram que quebrar as pernas deles, eles quebravam os ossos. Jesus não. Jesus não teve um osso quebrado, querido. Não teve um osso quebrado do corpo, mas sofreu todos os açoites, né? Coroa de espinho, você vai ver que os outros não tinham coroa de espinho, Jesus sofreu.
com a coroa de espinho. E em cima na cruz em cima era marcado por qual pecado aquela pessoa estava sendo crucificada. Jesus estava marcado, Rei dos Judeus. Então você vai ver que ali a zombaria, né, para tentar afligir Jesus. E você vai ver que até na cruz, né, um dos bandidos vai olhar para Jesus e falar assim: você não é o Filho de Deus, tira nós daqui, se salva também, né? Você não é o... Até na cruz Jesus foi tentado, gente, né? A zombaria, você não é, pô. O outro encontra a salvação que eu falo: rapaz, esse homem não fez nada. A gente merecia estar aqui, mas ele não fez nada. O que ele fez? Senhor, quando tu chegar no paraíso, se lembra de mim. Aí Jesus libera a voz de autoridade, né? Ainda hoje tu estarás comigo. Sim. O 2 ele está falando sobre o terrível sofrimento de Jesus. Então deixa eu ler para você entender isso aqui, ó. Jesus aceitou sofrer toda a maldição da queda de Adão. Na cruz o Pai lançou sobre ele toda a ira pelo pecado e o viu como maldito. Gente, está em Gálatas capítulo 3, versículo 13. O próprio Deus viu Jesus ali como maldito. Alguém lê para nós aí, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Achei forte isso aqui, desse livro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Abre aí para nós aí. Olha lá, hein? Meu Deus, hein? Olha lá. Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então o próprio Deus o viu Jesus como maldito. As consequências da queda da humanidade vieram sobre Cristo, uma a uma, e ele as aceitou. Dor, enfermidade, vergonha, opressão demoníaca e finalmente a separação. E finalmente a morte. Não apenas morte física, mas morte espiritual. Quando Jesus deu o desesperado brado: Deus meu, por que me desamparaste? Estava sentindo a mais terrível de todas as dores, a quebra da comunhão com o Pai. Naquele momento Deus viu sobre ele toda a sujeira dos homens e virou-lhe as costas. Aquele que sempre o amara, ao vê-lo na cruz, sentiu nojo e o rejeitou, porque ele se fizera pecado e maldição por nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Mas eu acho que eu, é mesmo? Aí precisa ver, precisa ver isso aí certinho, né? Como é que tá esse fundamento aqui? Ficou meu Deus, misericórdia. Então a maldita aquele que vai para a cruz como castigo, né? Como castigo. A morte de cruz era uma morte. Então. Agora, nesse caso, ilustração, eu já não sei se entra como maldito, né? Mas teve até a morte, precisa ver como é que está o ambiente, né?
esse lugar aí. Aqui eu já vi fazer uma ilustração, mas nunca vi. Não entendo assim como maldito a ilustração, né? Rapaz, pendura o cara mesmo. Sangue de Jesus tem poder. Sim. Todo ano faz isso. Ninguém quer ilustrar a crucificação de Pedro, né? A de Pedro ninguém quer ilustrar, né? De ponta cabeça, né? Ninguém quer. Gente, Giba, eu não sei te falar, cara, porque eu não sei qual que é o ambiente lá. Aqui na igreja eu entendo que é só uma ilustração de uma peça ou coisa parecida. Sempre. Exato, precisa se pesar. O peso espiritual que vai ter, né? Exemplo, eu gosto muito de peça, mas eu acho que existem demasiadas peças que não deveriam estar na igreja. Também, também, eu entendo que a peça em si, ela traz um sentido que se você não estiver preparado para aquilo, você pode sofrer, né? Que eu já, peça, principalmente, cara, eu me preocupo muito quando tem jovem nessas coisas, né? Vai lá, é a prostituta, é o bebê, é o drogado. Aí quando cresce um pouco mais, se perde, né? Você vai encontrar o cara é o quê? Drogado. Tem um peso espiritual essas coisas aí, gente. Você tem que tomar um cuidado grande, viu? Olha lá. Então tem que tomar cuidado. O 3, que ele está falando assim, está consumado. Então esse ponto aqui para a gente é um ponto de vitória. Ao ser abandonado pelo Pai na cruz, prestes a morrer, Jesus faz a proclamação de vitória mais importante da história humana. E diz lá, João 19:30, está consumado. Sua missão tinha se cumprido e o que aparentemente foi o maior dos fracassos era na realidade um triunfo incontestável. Ao render o seu espírito e morrer, ele derrotou Satanás e o despojou todas as hostes malignas. Não foi na ressurreição que isso aconteceu, mas na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Um homem justo havia passado pela terra sem curvar-se ao pecado. O segundo Adão não foi seduzido pelo primeiro, nem mesmo diante do sofrimento extremo. Ele venceu, obedeceu ao Pai em tudo e passou pela vida sem contrair a dívida da rebelião. Mesmo assim, aceitou morrer e seu sacrifício foi apresentado no céu como pagamento pela iniquidade dos outros, né? Colossenses capítulo 2, versículo 15, vai falar lá sobre isso. Jesus, ele venceu na cruz, né? Não foi na ressurreição que isso aconteceu, ele venceu na cruz. Então a nossa vitória aconteceu exatamente quando Jesus deu o último suspiro, entregou o Espírito ao Pai, liberou a palavra, tetelestai, está consumado, né? E acabou-se. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Alguém lê para nós esse texto aí? Esse texto vai ser interessante. Capítulo 2, versículo 15 de Colossenses. Olha aí. Então, já ali Jesus, ele resgatou, né? O ponto do terrível sofrimento de Jesus ali sobre o Pai virar as costas é exatamente para isso, irmão. É exatamente isso que a gente falou no começo da aula. O que separa o homem de Deus é o pecado. Então, assim, Jesus não tinha pecado. Jesus não pecou. Mas ele tomou sobre ele os nossos. Então, isso fez com que Deus virasse as costas para Jesus. Você vê que até o próprio pai, né? Virou as costas falando, não dá, filho. Né? Não dá. Segura esse rojão aí, porque não dá. Eu não vou participar disso aí.
Você precisa levar isso até o final. Você vê o nojo que Deus tem do pecado, gente? Como Deus ele olha com nojo do pecado. E a gente, pastor, foi só um negocinho, não tem nada a ver. Deus eu tenho nojo disso, né? Eu fico assustado, Tiago, porque eu vejo o cliente falar assim, não, foi só uma mentirinha. Soubesse a porta que abre, cara, para a vida dele quando ele pratica essa mentirinha, né? Então assim, o que vai tirar o crente do céu é os pequenos pecados, cara. É os mais pequenininhos. É o menor de todos, cara. É aquele negocinho de nada que vai arrastar o carro. É o nada a ver, cara. Vou falar para você uma coisa, cara. Não se assuste com o que eu vou dizer. Não se assuste com o que eu vou dizer, cara. Mas vai ter tanto crente nada a ver, cara, no inferno, amigo. Tanto crente nada a ver no inferno, porque assim, a gente precisa olhar para essas coisas que nós estamos estudando aqui hoje. A gente tem que olhar com amor, com amor maior ainda por Cristo, né? Eu, pelo menos, desde que comecei a estudar esse livro e decidi trazer ele para vocês aqui, eu tenho olhado com muito mais amor para Jesus, cara, porque não tem como você ver isso tudo aqui e você falar, Jesus, eu não te amo. Não tem como. Você vê que a pessoa ela foi rejeitada pelo próprio Pai por amor a nós. Não, ele conhecia. Né? Nós não conhecíamos, mas ele já conhecia. Fomos gerados nele, né? Já sabia quem era nós. E o pior de tudo é o seguinte: ele nos conhecia e sabia, ela vai pecar, ela vai fazer coisa errada, mas eu vou morrer por ela assim mesmo. Né? Ela não vai me amar ao ponto que eu vou amar ela. Eu vou morrer mesmo assim. Mesmo assim, ele fala, não, vou morrer. Sim. Aí você vê que Jesus foi levado ao extremo, né, Tiago? Ele foi levado ao extremo. Aqui a gente não tem nem desculpa falar assim, não, Senhor, você ouviu que não dava. Não dava sim. É você que não quis. Dava para ter ido, você que não foi. Né? Então assim, você vê que vai muito da gente isso aqui. Então é olhar para Jesus com mais amor. Acho que esse é o nosso desafio. Último ponto aqui desse último slide, fala sobre a vitória sobre a morte. Na cruz Jesus venceu o pecado, mas era também necessário vencer a morte. Olha lá, são coisas como essa que você só vai encontrar aqui na escola de discípulo, querido. Ó, ele venceu o pecado na cruz, mas depois ele teve que vencer outra coisa, a morte. Entendeu? Olha lá, era necessário também vencer a morte. Nos 3 dias que se seguiram ao Calvário, ele desceu às regiões mais baixas da terra e enfrentou o inferno. Quando, porém, a justiça divina foi satisfeita e a oferta pelo pecado foi aceita, Deus o ressuscitou. Não era possível que os grilhões da morte o detivessem. Abra aí Atos capítulo 2, versículo 24. Atos capítulo 2, versículo 24. Jesus venceu o pecado. Não foi só o pecado, Jesus venceu a morte também. E Jesus não venceu a morte na cruz, né? Jesus venceu a morte depois da cruz. Isso é muito sério. Olha lá. Atos capítulo 2, e o versículo 24. Se alguém achar, pode. Olha lá, hein? Atos capítulo 2, versículo 24. Deus o ressuscitou dos mortos. Olha lá, tá vendo? A gente fala assim, né? Jesus ressuscitou. Não, Deus o ressuscitou. E ressuscitou por quê? Aquilo que eu acabei de falar. Porque o sacrifício pelo pecado foi aceito.
Então Deus olhou, aceitou o sacrifício e falou: agora nada pode deter meu filho mais. Então Deus o ressuscitou. Glória a Deus por isso. Tomando do diabo as chaves da morte e do inferno, isso está em Apocalipse 1,18. Ele foi justificado em espírito. Isso está em 1 Timóteo 3,16. Eu vou voltar aqui, tá? Então Atos 2,24 fala que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ok? Atos 2,24. Tomou do diabo então as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. 1,18. Ele diz: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Então, isso aconteceu quando Jesus tomou esses 3 dias, né, para ele ressuscitar. Foi aí que isso aconteceu. Ele foi justificado em espírito. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Então ele foi justificado em Espírito. E novamente declarado Filho de Deus. Ao ressuscitar, Jesus devolveu a vida eterna aos homens e assumiu a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. O pessoal que está marcando aí é versículo para mais de metro, hein? Se tiver dúvida, você vai falando aí que eu vou falando para você, eu vou repetindo. Mateus 28, 18. 28, 18. Olha lá. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, olha aí que coisa linda, né? Um homem conseguira finalmente reaver tudo aquilo que Adão havia perdido. Então, Adão colocou tudo a perder. Jesus foi lá e reconquistou tudo, né? Restituiu tudo, trouxe tudo de volta. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Jesus, ele não voltou atrás. Ele podia ter falado: não vou não, pai. Escolhe outra aí. Mas não, ele foi até o final para que eu e você pudesse ter vida. E assim a gente chega no último slide, querido. Me dá mais 15 minutinhos aí para a gente terminar. Está aí o último slide, que é exatamente os benefícios da cruz. Quantos benefícios a cruz traz para a gente, hein? Olha lá. Os benefícios que a cruz traz para nós: regeneração, adoção, justificação, libertação, redenção e reconciliação. Regenera, tá tudo, tá no telão. Copia lá. Tá enxergando não? Daquele tamanho ali? Pai querido. Olha lá. Regeneração, adoção, justificação, libertação, redenção e reconciliação. Está em qual penha? Redenção, o último é reconciliação. Isso, é o sexto. 6 benefícios. São vários, né? São vários, são mais. Reconciliação. Regeneração, Jesus ele fala em João capítulo 3, versículo 3 ao versículo 7 ali. Ele está tendo uma história com Nicodemos. E ele vai falar o seguinte: o homem já vem amaldiçoado ao mundo. Então o homem ele precisa nascer de novo, né? Regeneração, João capítulo 3, versículo 3 ao versículo 7.
Aí, ó, ninguém pode ver o reino de Deus sem ser regenerado, né? Precisa nascer de novo. É a conversa que a gente falou no começo da aula que Jesus está tendo com Nicodemos, né? Então, a partir da cruz, o homem pode escolher entre continuar pertencendo a quem tem o livre-arbítrio, tá, irmãos? Você entender. Daqui para frente, o livre-arbítrio acaba. É você rir porque você ri. Estou falando sério. O livre-arbítrio ele acaba aqui. Então, você olhou para a cruz, aí você tem a opção. Eu continuo pertencendo à maldição de Adão, ou eu entro para a bênção do último Adão. Aí você escolhe a porta. Passou pela porta, aí acabou o livre-arbítrio. Entendeu? O livre-arbítrio acabou ali. Ah, passou pela porta das ovelhas? Eu sou a porta das ovelhas, Jesus falou, né? Eu sou a porta das ovelhas. Passou por essa porta? Acabou o livre-arbítrio, amigo. Então é assim, tá? Você quer ficar aqui? É assim. Desse jeito aqui. Quem não passa por ela é ladrão. Esses salteadores. É lobo disfarçado de ovelha. Né? Então, cuidado, tem uns lobos disfarçados de ovelha aí. Cuidado. Cuidado. Então, assim, essa regeneração, ela é importante. Então, você está entendendo como você não pode mais ser o mesmo? Então, quem está em Cristo, a Bíblia diz, nova criatura. Então, você passou pela porta, tem que ter uma regeneração. Olha o que fala lá, ó, primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o 23. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, perdão, versículo 3 e o versículo 23. Lê para nós aí. Capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 23. Não, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 23. É você que vai ler? Vai lá, vai Flávio, vai Flávio. Olha lá então, nos regenerou, como é que é o final que você falou aí? Para uma viva esperança. E o versículo 23? Olha lá. Então, vamos lá. O versículo 3 está falando assim, que nós fomos regenerados. O versículo 23 já está dizendo, ó, pela palavra vocês receberam uma vida restaurada, vocês nasceram outra vez. Então, isso é o quê? Regeneração da parte de Deus, né? Então, assim Deus faz, a cruz fez isso por nós. Então, nós recebemos uma nova vida, uma nova chance, né? Começa uma nova história. Então, por que eu vou ficar indo lá buscar o velho homem? Né? Abandona o velho homem lá, irmão. Você começou uma vida nova. Então, o que tem de crente, filho, que volta da porta para fora, para pegar o velho homem lá de novo, para fazer as besteiradas tudo errada. Olha que coisa linda. Coisa linda, né? A Bíblia é demais, né? Ah, isso aí acho que foi. Quem foi que falou isso aí? Foi Billy Graham que soltou essa frase aí, meu. Olha lá, tá vendo? Glória a Jesus.
O 2, querido, está falando sobre adoção. O que vocês entendem com adoção? Não é difícil falar sobre isso, né? Fomos enxertados numa raiz de herança de Cristo, né? Então assim, o Senhor nos adotou, né? Então hoje nós temos um Pai, que é o nosso Deus. Então a gente pode falar Pai Nosso, né? Pai Nosso. Então a gente entende o quê? Que o Pai não é só meu. Então, todo espírito de egoísmo tem que cair por terra, irmão, né? O Pai não é só seu, o Pai é nosso. Exato, é de quem é filho, né? É de quem é filho. Então, os que creem e aceitam o sangue da cruz passam do estado de criatura à condição de filhos, né? Então, o Senhor nos fez para ser filhos. Então, esse é o ponto que a gente tem que abraçar para a nossa vida. Então, você já não é mais órfão, né? Aceitou a Cristo, entendeu o sacrifício do Calvário pela sua vida, se arrependeu dos seus pecados, vai para cima, sai dessa descendência amaldiçoada e vem para a vida onde Jesus está deixando para a gente aí, e nos dá essa condição também de ser filhos, né? Olha lá o que fala o Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12. Enxertou e Jesus começou a dar fruta. Isso me preocupa, Douglas. Se o crente está na igreja e não dá fruta, eu faço o que com ele? Significa que ele não está enxertado? Está só amarrado ali com durex? Cara, isso me preocupa, viu? Essas coisas me preocupam, cara. Vocês falam essas coisas assim, eu fico preocupado, né? A pessoa está na igreja, aparentemente está ali, mas se não dá fruto, quer dizer que não foi enxertado, cara. Sabe qual é o perigo disso, cara? O perigo disso tudo, Douglas, é o seguinte: a pessoa que não está enxertada nessa videira, além de não dar fruto, ela seca. Ela não tem vida. Por quê? Porque a vitamina que sai da raiz da árvore não chega nela. Por isso que a Bíblia fala que ele corta e joga no fogo, porque não está seco. Hã? Exato, então não está enxertada, ela rejeita a palavra, não aceita a palavra, não aceita a correção. Não teve, não foi enxertado. Então não recebe o que é importante, né, cara? Qualquer lugar onde ela pisar, ela vai rejeitar. O problema é que ela não entende que ela não é ela que está rejeitando, ela que está sendo rejeitada, né? Esse é o perigo. Então, você vê que não está dando fruto, por quê? Porque está morto, está sem vida. Se o ramo não está enxertado na vida, ele não recebe vida, irmão. Isso é forte, hein? Olha aí que frase para terminar o estudo de hoje, hein? Né? Se está perto da árvore, estar perto da árvore não é o suficiente. Eu preciso estar enxertado para receber vida e para dar frutos. Também não. Conhecer a árvore também não recebe vida, viu? Pode mudar de igreja, de país, de estado. Preocupante, hein? Gente, quem achou o João 1,12 aí? 1,12. Vocês já marcaram aqui? Eu vou voltar para a Bíblia aqui então, tá? Eu vou abrindo aqui a Bíblia aqui no meu tablet aqui. Que isso? Lê essa parte de novo aí, Murilo, para nós. E depois ele deu o quê? Olha só. Que coisa linda, gente. Só os que receberam também o direito
de se tornarem filhos. Então, ou seja, pastor, eu só vim para a igreja resolve? Não, queridos, tem que receber, né? Então não seja mais um ramo ligado com durex, filho. Você tem que estar enxertado. Não rouba, não mata, né? Tá tudo certo, né? Leva a cesta básica para quem é? Leva a cesta básica, né, para quem precisa, né? Mas tá lá, ó. Jesus aproximou e lhe assegurou. O que eu estou fazendo ali, Senhor? Não, não é isso não, cara. É João, foi sozinho aqui. Está com vida própria o negócio. Agora vai certo. Aí, tecnologia, né, irmão? Tecnologia faz essas coisas assim. Amém, queridos? Deu falha de conexão aqui agora. Agora também não quer pegar mais. Tá tudo bem. Bora lá para terminar? Justificação, querido. Vamos lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Abre comigo aí o versículo de número... Romanos capítulo 5, versículo 1. E depois o 18. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Então, pelo Senhor, pelo sacrifício vicário de Jesus, nós fomos também justificados pela cruz, hein? Glória a Jesus. Fomos justificados pela cruz. O 4 fala sobre libertação. A maldição do pecado foi tornada sem efeito na cruz para todo aquele que crê. Né? A gente já leu já Gálatas 3,13. Com a vitória de Cristo, o poder do pecado foi rompido. Romanos capítulo 6. Para você marcar aí. Capítulo 6, versículo 6 também. 6:6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Então o Senhor nos libertou do pecado. Olha que maravilha. A gente já nascia com ele, agora nós fomos libertados, fomos libertos, né, do pecado, estamos livres, né? O direito que Satanás tinha foi quebrado, então acabou o direito de Satanás, e o Senhor também nos deu essa autoridade, e nos deu vida, né? Ele falou, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, né? Então, isso é libertação, o Senhor nos deu o direito à liberdade e à vida. É importante lembrar que a nossa liberdade só existe em Cristo, viu, irmãos? A nossa liberdade só existe se for em Jesus, viu? Vai sair com os nada a ver, abraçado com os nada a ver aí não, que ó, os nada a ver te leva de volta para o pecado, viu? Você já percebeu como é difícil para a pessoa que não se entrega a Cristo de fato, de verdade, ela se libertar? Tem pessoa que você vê que ela aceitou Jesus hoje, mas parece que ela tem 20 anos que ela é cristã. Tem pessoa que está 20 anos na igreja, mas não se libertou ainda. Por quê? Porque não se entregou.
Exato. A minha liberdade, ela depende disso. Eu sou livre, mas a minha alma precisa ser cativa ao Espírito Santo. Aqui entra a parte de ser batizado com o Espírito Santo que eu estava falando. Fala, Tiago. Pai querido, não foi liberto. Gente, vocês sabem que toda vez eu fico revoltado quando eu vejo esse texto, cara. Não porque o povo voltava, mas por causa que eles voltavam por causa de cebola, cara. Eu nunca faria isso, irmão. Eu já fui liberto assim, de sempre. Cara, me dê para comer, mas não me dê cebola, cara. Eu já lembro do Egito quando eu vejo cebola na minha frente. Já lembro do Egito, cara. Sai fora. 5. O Senhor também a cruz, o benefício da cruz. Mais um benefício é redenção, né? O sangue de Jesus foi o preço de um resgate. Então o Senhor nos resgatou ali, irmãos, né? Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 6. 1 Timóteo 2,6. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então ele foi lá e nos resgatou, essa redenção só através de Deus, né? E assim, ele nos tornou propriedade exclusiva dele. Entendeu? Propriedade exclusiva dele. Aqui, mais uma vez, a gente entende, né? Ficou muito bem explicado esse livre-arbítrio que a Penha colocou, né? O passarinho não está na gaiola, ele está livre, mas sabe que ele tem um dono. Então ele tem tudo à disposição. Aí entra aquele versículo que fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Como é que é a frase que eu ouvi esses dias? Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu ouvi uma frase esses dias que eu falei: nossa, que frase chique, né? Coisa top. A frase queria dizer mais ou menos assim: eu posso ter tudo, mas antes de eu ter esse tudo, eu preciso saber se isso combina com o que Deus proporcionou para mim. Eu não lembro agora a frase, não vai vir, não adianta, eu não vou perder tempo com isso, mas ela queria dizer isso: está tudo à minha disposição, mas isso tudo combina com o que Deus me deu? Vale a pena? Encaixa? Dá para fazer parte? Então, é aquele negócio, né? Eu sou cristão, as pessoas estão olhando para mim e me vendo como um discípulo de Jesus na terra. Pessoas olham para você e vê você lá, um homem de Deus. Combina o seu carro está tocando uma música aqui? Eu posso ouvir, pastor? Pode. Mas combina com você? Faz parte da tua origem isso? É para isso que Deus te chamou? Aí você fica lá, papapu no carro, aí depois você vem para o culto e vai: algo mais que a neve, né? Não, cara, não combina. Aí as pessoas que estão olhando para você, vai falar o que disso? Na igreja ele é um, mas em casa ele é outro. Aí o testemunho vai salvar? Então assim, tudo me alisto, mas nada dessas coisas não convém. Então não convém eu colocar isso na minha vida, né? Eu sou o homem de Deus que vive pregando a palavra. Vai combinar comigo eu soltar um palavrão? É o que eu falo. Pode tudo. Só precisa ver se combina, se encaixa, se faz parte daquilo, né? Me perguntaram assim: pastor, antigamente as mulheres tinham que usar saia, os homens tinham que usar calça, tal, não sei o quê. E hoje? Eu falei: hoje é a mesma coisa. Você vê homem de saia, é estranho no Brasil. Não é verdade? Ninguém aqui é daquele país lá que o homem usa saia. Escócia, né? Não é escocês, né? Que isso, varão, né? Então, tipo, agora a mulher de calça é uma coisa normal. Existe a calça feminina.
pode usar? Ela, claro que pode. Agora, se não vai vir para o culto, querido, com aquela calça está dividindo o reino do norte e o reino do sul, né, irmão? Tem que saber se vestir, tem que saber o que convém. Começou a confusão, né, gente? Gente, você é livre. Se o homem quiser usar saia, ele use. Pronto, acabou, cara. Você é livre. Não vai mudar nada. Tem? Eu já vi homem de saia, já vi homem de tamanco. Então, túnica, né? Era túnica. Não era saia, era túnica. Não era saia, era túnica. Calma aí, não coloca meu Jesus nesse negócio aí, não. Tá repreendido isso aí. Vamos lá. Gente, o que eu quero dizer aqui com essa redenção é que você é livre. Entendeu? Você é livre, cara. Só que se lembre o que, até onde sua liberdade pode ir. Exato. Eu gosto dessa frase, amor. Na vida a gente tem que ter equilíbrio, cara. Então, tipo, pastor, é pecado assistir uma série? Claro que não, querido. Assista quanto você quiser, mas não abandone a Bíblia. Né? Pastor, eu posso? Pode. Quer ir pro Termas? Quer ir lá pro parque? Vai, querido. Pode ir biquíni? Tu não vai mergulhar de terno e gravata, né, queridão? Vai, então lá. Usa lá teu biquíni. Cara, seja sensato. Vai, Eudes, né? Aproveita aí. Tá entendendo? Gente, tem que ter. Ah, o crente não pode ir na praia. Cara, mas Deus fez uma praia tão linda pro crente, cara. Vai deixar os ímpios usar e o filho não vai usar? Vai lá usar. Agora, eu tenho que ver o que é lícito para mim. Eu vou lá agora nessa alta temporada, onde está a paulistada toda lá, fazendo bagunça, fazendo tudo que não deve, aí tu está lá no meio. Tá entendendo? Tá vendo o carnaval, cara, tu vai lá pular carnaval, cara. Tá entendendo? Aí a gente pega essa redenção que Jesus nos deu e faz isso aqui, ó. Olha só. Não, é que eu falo, é igual expulsar demônio de bêbado, né, irmão? Você não sabe se é demônio ou se é o cara fazendo graça, né? Tem que ter discernimento. Eu acho que, assim, é uma opinião minha. Depois esse vídeo vai estar no YouTube, todo mundo vai ver. Quem quiser comentar, comenta, mas é uma opinião minha. Para mim não combina. É igual, para mim particularmente, é igual louvor e funk. Não combina, cara. Então, oi, não voltou aqui, voltou. Voltou aqui. Particularmente,
Para mim não combina, tá, irmãos? Para mim não é certo. Para mim não combina. Eu coloquei aqui para vocês o 1 Pedro 2,9, ainda falando sobre redenção, né? Você vê que Jesus ele nos faz propriedade exclusiva dele. Então, ou seja, se Jesus é meu dono, aí que não combina mesmo. Aí que não combina mesmo. Não tem nada a ver Jesus com carnaval, com essas coisas. Não é proibido, cara. Cada um faz o que quiser, faz o que dá na telha, a vida é sua, né? Mas para mim, particularmente, não combina. E o último aqui que a gente falou foi sobre reconciliação. E aqui entra um pouquinho do que a Penha falou, que Jesus, quando deu o brado na cruz, a primeira coisa que aconteceu foi o véu do templo se rasgar, né? Então havia uma separação entre Deus e o homem, e essa separação ela termina em Mateus 27, versículo 51, Mateus capítulo 27. Vou até abrir aqui para nós, para colocar no telão para vocês. 27, 51. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra estremeceu e fenderam-se as rochas, né? Então, ou seja, aqui Jesus ele mostra que houve então o que entre nós? Uma reconciliação. Uma reconciliação. Olha o que vai falar Romanos capítulo 5. Esse Romanos 5 é forte, né, irmãos? E o versículo 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Então, reconciliado é uma coisa, salvo